Prezados telespectadores, aceitem os nossos votos de muito boa noite e de boa disposição para mais um programa do Provedor do Telespectador. Esta é a edição número 18, a primeira do ano de 2020 do Espaço, onde os telespectadores criticam, mas também contribuem para a melhoria da programação da televisão pública de Angola. Como habitualmente, teremos a abrir as questões levantadas pelos telespectadores, que vão merecer os esclarecimentos da parte dos responsáveis da TPA. Portanto, é notório, sobretudo no telejornal, quando se fala dos partidos políticos, o tratamento tem sido desigual, né? Às vezes as matérias relativamente ao partido MPLA têm levado mais tempo e aos partidos políticos, tanto da oposição, têm-lhes dado menos tempo. Por isso é que eu digo que tem havido um tratamento injusto e desigual. O que acontece no fundo é que o MPLA tem uma agenda maior de atividades e muitas vezes nós temos matérias do MPLA para divulgar e não temos de qualquer outro partido político. No fundo é a maior agressividade política do partido MPLA que tem feito toda a diferença neste nosso critério de divulgação, já que nós somos naturalmente isentos e estamos aqui para servir todos os partidos políticos. A Direção de Informação tem variadíssimos espaços e muitas vezes por uma questão de gestão de tempo nós temos que transferir algumas matérias para os outros espaços de informação que também fazem parte da grelha da televisão pública de Angola. Quanto a algumas novelas é que tem que se ver, porque hoje em dia a população angolana prefere mais nos pontos negativos do que os pontos positivos. No caso concreto, nós estamos a ver, sobretudo a violência doméstica, que é fruto daquelas novelas, porque todo mundo, em vez de apreciar o que é de bom para poder servir à sociedade, preocupa-se de retirar o negativo. Então tem que se ver alguns programas que tinham que a TPA para divulgar. A realidade às vezes leva-nos a que apresentemos com o maior realismo e proximidade possível alguns casos que podem ajudar a despertar e até a provocar algum choque nas pessoas. Contudo, nunca será a intenção desses projetos fazer com que as pessoas assimilem os aspectos negativos. Muito pelo contrário, a ideia será sempre, no nosso caso, e eu ressalto isso enquanto televisão pública, mostrar esses aspectos eventualmente negativos com sentido educativo. E por isso fazemos sempre menção ou de referir efetivamente a finalidade, porque se envereda por um tipo de abordagem cujo propósito final é educar, é levar as pessoas a perceberem, afinal de contas, por que razão é que muitas coisas acontecem. Era Manuel da Silva, diretor-geral da Antena, respondendo às preocupações dos telespectadores sobre a grelha de programação da TPA. Voltaremos a este assunto mais adiante. Por agora, saiba que foi muito aplaudida pela sociedade e, sobretudo, pelos partidos políticos com assento parlamentar a decisão anunciada pelo Presidente da República, João Lourenço, de se iniciar as transmissões em direto pela TPA e pela Rádio Nacional de Angola das sessões plenárias da Assembleia Nacional. Assim, no passado dia 23 de janeiro, por ocasião da realização da terceira reunião plenária da quarta legislatura, os telespectadores da TPA e da Rádio Nacional tiveram a oportunidade de acompanhar em direto as sessões plenárias, permitindo deste modo aos cidadãos escrutinar melhor os seus representantes no Parlamento. Para o efeito, os responsáveis da Televisão Pública de Angola e da Assembleia Nacional estiveram reunidos para analisar e discutir aspectos relativos à operacionalização das transmissões, cuja produção é da responsabilidade do Parlamento, cabendo à TPA levar as imagens à casa dos telespectadores. A TPA está nesta altura a transmitir os debates da Assembleia Nacional porque recebe todo o material do Parlamento, do sistema de televisão que a Assembleia Nacional já possui e simplesmente nós, Televisão Pública de Angola, retransmitimos os debates, portanto as plenárias, em todo o espaço nacional, neste caso no Canal 2, onde a TPA nesta primeira fase vai transmitir todas as reuniões plenárias da Assembleia Nacional. É um grande passo
não só para a programação da televisão pública de Angola, como também para a própria democracia no país, que valoriza ainda mais o empenho e a escolha dos eleitores para os seus representantes a nível do Parlamento angolano. Era o diretor de informação da TPA, Luís Caetano, a propósito das transmissões em direto das sessões plenárias da Assembleia Nacional, iniciadas no passado dia 23 de janeiro, após o anúncio do Presidente da República, João Lourenço. A crise económica e financeira que o país vive desde 2014 tem afetado profundamente o funcionamento das empresas. A TPA, enquanto empresa pública de comunicação, tem sido igualmente afetada pelas consequências da crise, fazendo-se sentir, sobretudo, a nível das receitas publicitárias. Com a crise no auge, reduziu o número de empresas a fazer publicidade, logo há uma redução substancial das verbas, cuja diminuição está na ordem dos 50% no ano que findou. Manuel Padrão, diretor comercial e novos negócios da TPA, faz um balanço sobre o que foi o ano 2019 em termos de receitas provenientes da publicidade e fala igualmente sobre o funcionamento do mercado em função da crise que afeta a vida das famílias e das empresas. A semelhança do que se passa na maior parte dos países do mundo, quando há crise, o setor da comunicação e da publicidade em particular são aqueles que mais sofrem cortes. Neste sentido, nós vimos sentindo uma diminuição considerável do investimento publicitário desde 2014. 2019 não fugiu à regra e, consequentemente, houve uma diminuição muito drástica das receitas de publicidade que foi transversal a todos os mídias em Angola. Não falo só na TPA, falo em todos os outros canais de televisão que existem, assim como na imprensa, na rádio, etc, etc. Há muitos anos atrás não era assim. O Orçamento Geral do Estado assegurava o financiamento a 100% de todo o serviço público prestado pelos canais da TPA, mas, ultimamente, basicamente, o Estado assegura os salários, que é uma componente importantíssima. De qualquer maneira, sem as receitas próprias, que cada vez estão mais diminutas face à questão da crise, conforme atrás falámos, de qualquer maneira continuamos a fazer o esforço e a encontrar formas alternativas de conseguir estes meios para a nossa operação do dia a dia. Por vezes, há a ideia de que a TPA faz muito dinheiro com a publicidade comercial nos seus canais. O diretor Manuel Padrão diz que não é bem assim e apresenta os seus argumentos de razão. Começa-se por uma questão filosófica, se quisermos. O que é que representa muito? O muito ou pouco é relativo. Depende muito. O equilíbrio das contas de qualquer organização tem a ver com as despesas e as receitas. No nosso caso, nós estamos num déficit permanente. Aquilo que nós arrecadamos via receitas próprias e através das dotações do Orçamento Geral do Estado são manifestamente inferiores àquilo que é o financiamento de serviços da TPA. Portanto, mais agora do que antigamente, o valor que nós arrecadamos, que para muitos é muito, para nós é muito pouco. Para fazer face aos efeitos da crise, as empresas são obrigadas a encontrar outras fontes de receitas a fim de satisfazer as suas necessidades. Um dos problemas que a TPA enfrenta neste momento tem a ver com a chamada publicidade institucional, que ocupa muitos espaços reservados à publicidade nos canais e que é emitida gratuitamente. A luta da TPA neste momento é que os organismos do Estado comecem a pagar pela emissão dos seus materiais publicitários, ajudando deste modo o canal público a melhor responder às suas necessidades. Isso é uma questão em cima da mesa. Recentemente, quando a visita do nosso Presidente do Conselho de Administração referiu-se a isso, é de facto impressionante a quantidade, e nós temos esse dado, fornecemos listagens mensais do valor que nós deixamos de arrecadar porque as instituições públicas não pagam a publicidade na TPA. Continuamos a trabalhar no sentido de implementarmos ou voltarmos a implementar a tabela de publicidade institucional, que vai certamente ajudar a TPA até a prestar um melhor serviço de comunicação a esses próprios organismos que não pagam absolutamente nada. Porque se a gente toda paga água e luz, porque não há de pagar um serviço de comunicação? E mais, até alguns casos em que nós verificamos que se trata de marketing meramente político para mostrar apenas trabalho. Porque eu, por exemplo, sou absolutamente contra que a publicidade dos conselhos consultivos deva ser anunciada gratuitamente na televisão. Considero que, apesar da importância relativa dos conselhos consultivos, mas são questões meramente internas de cada Ministério.
Portanto, nós defendemos que estes ministérios e organismos oficiais devam contribuir, não suportar tudo. Admitimos que devam contribuir para o esforço que a TPA faz para a emissão desta mesma comunicação. Era o diretor comercial e novos negócios da TPA, Manuel Padrão, falando sobre a redução das receitas da publicidade por causa da crise, assim como da problemática da emissão da publicidade institucional a título gratuito, situação que a TPA quer reverter para constituir mais uma fonte adicional de receitas. Vamos escutar mais algumas questões dos nossos telespectadores, assim como as respostas dos responsáveis da televisão pública de Angola. As críticas que eu tenho para fazer na TPA residem fundamentalmente nas nossas apresentadoras, que muitas vezes têm se apresentado indignamente. Isto compromete naturalmente as gerações vindouras, visto que, se nós queremos passar uma boa educação para as nossas crianças, quanto mais as nossas crianças assistem à TPA, vendo como é que as nossas apresentadoras vestem-se, essas crianças naturalmente copiam aquilo que as nossas apresentadoras, conforme se vestem. Fica registada essa sua preocupação, caro telespectador. Não vou fazer muitos comentários em relação a isso. Vamos tomar em boa nota, registar e ver como é que nós, por via de um figurino mais adequado, conseguimos superar essa falha. Anteriormente, a TPA divulgava programas concernentes aos municípios e até às comunas, tendo em conta que estes programas ajudam ou ajudavam o executivo também a saber como intervir nessas comunas, mas hoje em dia já não existe. E eu solicito que, pelo menos, que a TPA torne diante do executivo, em consonância com o executivo, que volte a reaviver, a divulgar a realidade das comunas, tanto faz a nível da província como do país, porque nós queremos que a TPA ajude a divulgação das dificuldades encontradas nestas áreas para que o executivo possa ter atenção quanto a estas localidades, uma vez que todos nós somos cidadãos e população, povo angolano. Estamos efetivamente a refletir na introdução de um programa desse género, na sequência da experiência que tivemos com o programa ou a rubrica O Meu Município. Na verdade, queremos aproveitar o momento político que se seguirá, que são as eleições autárquicas, para trazer aos ecrãs da televisão pública de Angola esse tipo de formato. Não queremos, contudo, que seja uma simples descrição daquilo que é a vivência corrente das pessoas, mas queremos fazê-lo de uma forma mais profunda para que as pessoas percebam efetivamente do que é que estamos a tratar, contar a história, contar o potencial, mostrar realizações e iniciativas, falar de pessoas que sejam bom exemplo, que sirvam de referência na vida social dessas comunidades. De facto, nós registramos e gostaria de dizer que é um espaço que consta efetivamente dos nossos projetos editoriais. As nossas próprias equipas, quando vão jogar fora, nos canes e às vezes também o jogo da Liga dos Campeões, temos aquelas pessoas que não têm possibilidade de pagar o cartão para assistir nem a ZAP e nem a DSTV, mas pelo menos se a TPA começar a passar nas terças e nas quartas-feiras pelo menos um jogo por dia, facilitaria muita gente. As pessoas não sabem, mas para nós transmitirmos um jogo de girabola, temos que negociar com quem tem os direitos de transmissão. E não vou revelar aqui números, porque isto faz parte do acordo e tem uma cláusula de confidencialidade, mas custa muito caro para a TPA transmitir os jogos de girabola. Relativamente à transmissão dos eventos desportivos, eu dizia então que os custos ficaram cada vez mais elevados. Nós revelamos, quando foi do campo de futebol, que nós tivemos que pagar acima de 1,5 milhão de euros para a transmissão de um conjunto de eventos desportivos, o principal dos quais era justamente o CAN que nós transmitimos este ano, o CAN 2019. Ainda por cima, com a restrição que para as televisões públicas apenas são disponibilizados direitos de transmissão terrestre, ou seja, toda a gente verificou que nós não podemos transmitir através da plataforma ZAP porque apenas tínhamos os direitos de transmissão terrestre.
Com o espaço dedicado às questões dos telespectadores e a resposta dos responsáveis da TPA, damos por concluída mais uma edição do programa do Provedor do Telespectador. Já sabe, se pretende fazer críticas ou dar contribuições para a melhoria da programação da TPA, é só endereçar a sua mensagem para o correio eletrónico provedor do telespectador tudo junto @tpa.ao. Boa noite e siga o restante da programação da TPA.